E daí, continuando aqui, continuando. Em seguida, o que o Ryuko fala? Ele fala, Ore wa omae ni nani mo shinai. Ore wa omae ni nani mo shinai. Aqui a gente tem mais uma palavra, mais um jeito de falar eu, masculino e informal. Só que esse ainda mais informal do que o boku, que o Raito estava usando, tá? Ore, ainda mais informal. Acho que o Naruto usa, né? Me mandem aí nos comentários outros personagens que vocês lembram que usam bastante ore. Acho que o Luffy fala ore bastante também, né? Que eu me lembre. Então, ore wa, em relação a ore, falando sobre eu, o que tem? Omae ni, aqui também é uma palavra bem informal. Esse omae é um jeito informal de falar você e muitas vezes é um jeito rude, um jeito forte de falar você. E quando eu falo aqui omae ni, eu estou falando para você, o que tem? Nani mo shinai. Nani mo shinai. Shinai é o negativo de suru. Suru é fazer. Então, shinai, não fazer. Agora, nani mo shinai, não vou fazer nada. Omae ni, pra você, com você, ok? Ore wa omae ni nani mo shinai. Eu não vou fazer nada com você, né? Não vou fazer nada pra você. Relaxa aí. Relaxa a priquita. Continuando, então. Em seguida, continuando aí a fala do Ryuko, o que ele mandou agora? Ningen kai no chi ni tsuita jiten de, noto wa ningen kai no mono ni naru. Ok. Primeiro, lembram do ningen, que é ser humano? Agora a gente tem aqui Ningenkai, que seria o mundo dos humanos. Então, Ningenkai no Chi, esse Chi seria o solo, né? A terra, mas no sentido de solo, que está sendo linkado aqui com a partícula no. Lembra que ela linka as partes, que ela liga duas palavras? Então, eu estou ligando aqui solo com mundo dos humanos. Então, Ningenkai no Chi é o solo, o chão, né? A terra do mundo dos humanos. Ni tsuita. Esse tsuita significa chegou. Chegou onde? Estou indicando com ni. Pegando esse trechinho aqui, então, ó. Ningenkai no chi ni tsuita seria chegou no solo do mundo humano. Ok? Vamos lá, respira por partes. E a gente tem esse jiten de, que a gente pode pensar como, até coloquei aqui, né? Assim que, a partir do momento que. Então, assim que, ó, vamos lá, ao contrário, até dica que eu sempre dou, se você está confuso para entender a frase, tenta pegar ela para ler ao contrário, que talvez facilite a sua vida. Então, ó, tsuita jiten de, assim, esse jiten de, né? Assim que, tsuita, chegou onde? No solo do Ningenkai, do mundo dos humanos, ó, fui ao contrário aqui e deu certinho. O que acontece? Noto wa, em relação ao noto, em relação ao caderno, o que tem? Ningenkai no mono ni naru. Ningenkai, mundo dos humanos, lembra? Mono é uma coisa. Partícula no, mais uma vez, vocês que não sabiam a partícula no, vão colocar ela na mente agora. Estou ligando coisa com mundo dos humanos. Então, é uma coisa do mundo dos humanos, ni naru. Se torna, se eu falo alguma coisa ni naru, se torna alguma coisa. Blá, 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 ni naru. Se torna, se tornar, blá, blá, blá. Então, se torna uma coisa do mundo dos humanos. Beleza? Ningenkai no chi ni tsuita jiten de, noto wa ningenkai no mono ni naru. Assim que chegou, né? Assim que chega ao solo do mundo dos humanos, o caderno passa a ser algo do mundo dos humanos. Ele passa a ser algo desse mundo. É essa a ideia, então. Beleza? Vamos continuando aqui, então, pessoal. Temos mais parte. Eu até trouxe aqui, né, alguma coisa no passado, mas a gente tem um verbo aqui no passado, mais esse jiten de. E eu peguei aqui um tweet, só para a gente ver um pouquinho melhor esse uso, né, desse jiten de. Então,
se eu tenho alguma coisa aqui no passado, mais esse jitende, ele passa a ideia de assim que essa alguma coisa, né? A partir do momento que essa alguma coisa. Então vamos ver por partes. Ela começa aqui com esse toyuka, que é muito usado na linguagem falada, tá? Às vezes é teyuka, também eles falam. Toyuka, eles falam no sentido de ou melhor. E daí, ou melhor, o quê? Tsumanakatta. Esse tsumanakatta vem de tsumaranai. Tsumaranai é algo chato, entediante. Quando eles estão falando mesmo, né, na linguagem falada, tsumaranai vira tsumannai. Muitas vezes, tá? Tsumannai. Quando você escreve é tsumaranai. Mas na linguagem falada vira tsumannai. Colocando no passado esse tsumaranai, o que acontece? Ele vira tsumannakatta. Então, era entediante, foi chato. Só que aqui a gente tem esse jitende que a gente viu lá no balãozinho do Death Note. Qual que é a ideia? Assim que alguma coisa, no caso, assim que ficou chato, né? A partir do momento que ficou entediante, o que tem? O que acontece? Minai, não vê. Miru é ver. Agora, minai é o negativo desse verbo. Minai. Então, eu não vejo, né? Assim que fica chato, eu não vejo. Kara, por conta disso, né? Pelo fato de eu não ver a partir do momento que fica chato, niwa iko. Niwa é o episódio 2, tá? Ichiwa, niwa. Episódio 2, iko, daí pra frente, né? Pra frente do episódio 2. Tsumaranakatta anime. Anime é anime, né? Tsumaranakatta. Lembra que era chato, que foi chato? Então, anime que era chato, que ficou chato a partir do episódio 2. Tocar. Esse tocar é quando eles estão dando exemplos de algo. Você pode pensar como coisas como isso, coisas como aquilo. Então, é na ideia de algo como um anime que fica chato a partir do episódio 2. Nai. Não tem. Não existe. O que ela está falando, então? Ou melhor, né? Assim que fica chato, a partir do momento que fica chato, eu não assisto mais, então não tem essa de anime que fica chato a partir do episódio 2. Foi o que a pessoa quis dizer aqui nesse tweet, tá? というか、つまんなかった時点で見ないから、2話以降つまらなかったアニメとかない。Certo? Coloquei esse exemplo grande, um pouco mais difícil, só para vocês entenderem essa estrutura aqui de algo no passado, mais jitende, que é assim que, né, acontece algo. No caso aqui do Death Note, assim que chega no solo do mundo dos humanos, o Death Note vira uma coisa do mundo dos humanos. Essa é a ideia, ok? Deixa eu ver se temos mais algo. Ok, acho que essa aqui é o último trechinho, então. Por último, o Ryuko, ele fala o quê? Mo omae no mono da. Mo omae no mono da. Mo é algo que já, né? Nesse caso aqui tem o sentido de já o quê? Já omae no mono. Aqui palavras que a gente já viu hoje, então você deve ter entendido essa frase já. Omae, você, lembra que é um jeito forte, informal de falar você? E mono é uma coisa, então é uma coisa sua, uma coisa de você. Omae no mono da. Esse da, ele aparece no final de frases afirmativas, no informal, nos animes a gente vê muito esse da. Talvez você já tenha visto des, que aparece no final de frases afirmativas também. Mo omae no mono da. Já é algo seu, já é uma coisa sua, então já é seu. O Death Note já é seu, foi o que ele quis dizer. E o Raito fala o quê? Boku no mono. Meu? Algo meu? Lembra? Boku, eu, partícula no, linkando aí as duas coisas, né? Coisa com eu. Então, boku no mono, algo meu, uma coisa minha.
Então, ele já é seu. E ele, meu? Como assim, meu irmão? Como assim, leque? Então, vimos aqui o trecho completo, tá, pessoal? Eu vou dar uma repassada aqui, ó, vou ler ele mais uma vez e vou pegando aqui a tradução. E daí vocês me dizem, ó, vocês que pegaram aí desde o começo, se já deu uma melhorada, se já deu para sacar um pouco melhor, se já ficou mais compreensível, se transformou aí a sua vida já um pouco, ok? Ó, primeiro, vamos lá por partes, já leio o que vocês estão falando. Kakugo wa dekiteru yo. Então, lembra, os preparativos estão prontos, né? Já estou preparado. Boku wa Shinigami no noto wakatte te tsukatta. Eu usei o caderno, né, do Shinigami, sabendo que era um caderno do Shinigami. Soshite, e então, Shinigami ga kita. Então, veio um Shinigami. Boku wa dou naru. O que vai acontecer comigo? Tamashi o torareru no ka? Minha alma vai ser tomada? Minha alma vai ser pega? Nanda sore? Que é isso? Que borra é essa? Ningen no tsukutta katte na imeji ka? É uma coisa que os humanos criaram aí por conta na cabeça deles, uma coisa que os humanos imaginaram sobre os Shinigami. Ore wa omae ni nani mo shinai. Eu não vou fazer nada pra você, não vou fazer nada com você, meu irmão. Ningen kai no chi ni tsuita jiten de, a frase que a gente acabou de ver, né? A partir do momento que, assim que chega no solo dos humanos, no oto wa ningen kai no mono ni naru. O caderno, ele passa a ser, ele se torna algo do mundo dos humanos. Ele faz parte já do mundo dos humanos. Então, mo omae no mono da. Já é, então já é seu, tá? Boku no mono, meu? Como assim, meu irmão? E é essa a ideia, tá, pessoal? Vimos aqui o trecho completo. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa. E não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.